Yo, Grau. Manda. Você viu que a Renka tá quieta? Pior, Zé. Ela é barulhenta até quando tá dormindo. O que será que aconteceu com ela? Não faço mínima ideia. Bora lá ver? Ah, bora, mano. Ô, Renka, que merda você tá fazendo? Ei, mano. Eu não ouvi nada. Quer ir pro plano B? Bora logo então. 1, 2, 3, vai filhão! Judgment. Eita, que lugar mais escuro, hein? Para isso, hein, Daka? Se mata, primeiramente. Tá, mas... Tá escuro demais aqui. O quarto tá muito grande. Bizarro. Tá muito esquisito. E... Ah, quer saber? Bora voltar, vai. Tá muito engraçadinha, viu, Renka? Quando eu sair daqui, eu vou encher tudo de borrada até tudo ficar na forma de slime. Ô, Drão, O quê? o chão! Hello! Bom dia, boa tarde, boa noite, guys. Meu nome é PlayerDraw. Em 15 de setembro de 2015, foi lançado um dos jogos indies mais aclamados por muitos, Undertale, criado por Toby Fox. Tá, mas Draw, esse vídeo não é sobre Undertale. Por que você tá falando disso? Calado e hear me out. 3 anos depois de Undertale lançar, mais especificamente, em 31 de outubro de 2018, foi lançado o começo do projeto que surgiu do sonho de Toby Fox anos antes de Undertale. Atualmente, esse jogo está com 4 capítulos e mais um para lançar esse ano. Então, para não perder o momento que o Top... Opa, Draw da edição, Então, a treta do Toby Fox acabou e o capítulo 5 foi anunciado na Nintendo Direct do dia 9/6, que é o dia que eu tô gravando esse áudio. Então, é isso. Está sendo cancelado por nós, fãs brasileiros de Undertale e Deltarune. Eu irei fazer uma review do primeiro capítulo de Deltarune. Então chega de enrolação e vamos direto pra ação, pois agora começa a Epic Review de Deltarune capítulo 1. Já de antemão, a grande maioria dos personagens de Undertale estão aqui, mas se você nunca jogou ou viu Undertale, tá de boa, porém eu te recomendo. Mas de qualquer jeito, eu ainda vou apresentar eles.
A história começa quando a Toriel, mãe adotiva do nosso protagonista, Chris, o acorda para ambos irem para a escola, com direito até de uma cutscene boa. Quando chegamos na sala de aula, o Chris está atrasado e a professora Alphys está fazendo uma atividade em duplas, porém todos estão com duplas. Mas uma amiga do Chris, a Noelle Holiday, dá a ideia de perguntar para a professora se há como fazer um grupo com 3 pessoas. Só que o meliante do Burgley nega e antes da Alphys ouvir, a valentona da sala aparece, a Suzy. E como o Chris e ela foram os últimos a chegar, então a Alphys coloca eles de dupla. Porém antes de começar a aula, a Alphys perde o giz e a Noelle fala que tem um almoxarifado. E antes da Noelle terminar, a Alphys corta ela e fala pra Suzy buscar o giz. E depois fala pro Chris acompanhar ela. Porém no corredor, a Suzy tinha pegado o giz e comeu. E como o Chris viu, ela já tenta intimidar e ameaçar ele. Porém ela para por causa que lembrou da Toriel. Então ela fala pra gente ir logo pegar o giz. Mas depois de abrir a porta do almoxarifado, fica tudo escuro e sinistro. Então a dupla entra. Porém tá tudo escuro. E pra piorar, parece que não tem fim. Então a Suzy desiste e eles voltam para... Depois dos dois caírem, acordamos em um local estranho. E o mais estranho é o Chris azul e com outra roupa. Porém, deixa isso de lado. Avançando nesse local estranho, encontramos a Suzy, que também tá diferente, e seguimos até ela observar uma figura estranha em um local. Porém, essa figura ataca a gente. Então a dupla foge dos ataques. Até que depois de deslizar, encontramos uma cidade. E a Suzy também tá aqui. Entrando mais a fundo nessa cidade, tem um ser encapuzado que aguardava a nossa chegada. Então ele nos pergunta se queremos ouvir uma lenda. E aceitando... Era uma vez, uma lenda sussurrada entre as sombras. Era uma lenda de esperança, era uma lenda de sonhos, era uma lenda de luz, era uma lenda de trevas. Esta é a lenda de Deltarune. Por milênios, luz e trevas viveram em equilíbrio, trazendo paz ao mundo. Mas, se essa harmonia se quebrasse, uma terrível calamidade ocorreria. O céu escureceria de terror. E a terra racharia com pavor. Então, com o coração palpitando, a terra daria seu último suspiro. Só então, brilhando com esperança, 3 heróis surgiriam na fronteira do mundo. Um humano, um monstro e um príncipe das trevas. Somente eles podem salar som e banir o céu do anjo. Só então o equilíbrio será restaurado e o mundo salvo da destruição. Hoje, a fonte das trevas, o geyser que dá forma a essa terra,
ergue-se imponente no centro do reino. Mas, recentemente, outra fonte surgiu no horizonte. E com ela, o equilíbrio entre luz e trevas começa a mudar. Após contar a lenda, a Suzy não dá muita bola. E antes de qualquer coisa, o mesmo cara que atacar a gente no início volta e se apresentando, seu nome sendo Lancer. E assim, começando a primeira boss battle, que até que é bem simples. Só prestar atenção nos ataques e acabou. E após acabar a batalha, o cara encapuzado, ou melhor, o Ralsei, o príncipe dessa terra vazia, volta, porém a Suzy já vai para onde que é a saída, já que momentos antes, o Lancer explanou onde eles terão que ir. Então sozinhos, Chris e o Ralsei seguem o caminho para selar a fonte das trevas. E aí, guys, deixa o like, se inscreve no canal e antes de continuar, pega uma água e um lanchinho. É isso, valeu, falou. Pode continuar. Para chegarmos na Fonte das Trevas, teremos que passar por cerca de 4 áreas: campo, floresta, venda de bolos, ou como eu gosto de chamar, feira e o castelo. Mas vamos por parte. No campo, onde é o início da aventura, dá pra achar puzzles fáceis, alguns inimigos, o Lancer fazendo suas marretaias e o rastro de destruição da Suzizilla. E as coisas importantes a serem resumidas aqui são: a Suzy fica travada em um puzzle, daí ela tem que se juntar a nós para passar desse puzzle e selar a fonte. E em seguida, tem um vendedor chamado Sam, mas a pronúncia é Shawn, onde ele explica algumas coisas sobre o mundo desse jogo, como os Lightners, que eram considerados divinidades para os Darkness, porém depois de um dia sumiram. E o rei, depois dessa, entre aspas, traição, queria se vingar dos Lightners. E a outra história sobre o reino, onde antigamente o reino era comandado por 4 reis, porém depois de um estranho cavaleiro aparecer, um dos reis trancafiou o restante e ficou no comando do reino junto com seu filho. E ele também é muito importante para mais tarde no jogo. E antes de chegar na floresta, acontece uma batalha onde Chris e Ralsei tentam tirar a coroa de um inimigo, sem precisar de atacar. Porém a Suzy fica batendo e isso acaba atrapalhando. E final, depois do Ralsei quase chamar a Suzy de inútil, ela passa pro lado inimigo. Na área da floresta, dá pra encontrar mais puzzles inimigos, com uma nova edição, onde a Suzy e o Lancer vão ficar aparecendo. Não pra entrar em batalha, mas sim pra ficar atrapalhando os dois a chegar à fonte. E não demorando muito, dá até pra chegar na próxima área, a venda de bolos. Este local tem 3 tendinhas para comprar comida, onde uma delas tem a Suzy e o Lancer vendendo um Lancer Cookie. E em cima, um local para consertar itens e personagens. E segundo, tem até a parte onde dá pra encontrar o verdadeiro Star Walker. E nesse mesmo local, tem como você ir e voltar um monte de vezes que Ele está atrás da árvore. Bem, tem um homem aqui. Ele te oferece algo. Você recebeu um ovo. Bem, não tem mais um homem aqui. Antes de chegar no final dessa área, você passa de um labirinto e no final dele, o Ralsei pede pra Suzy voltar. Porém, ela decide fazer um acordo. Se a gente vencer, ela volta. E se nós perdemos, a gente vai servir ela. Mas, depois dessa batalha, a gente tecnicamente vence. Porém, ela não quer deixar o Lancer sozinho. Então, ela convida o Lancer a vir para o nosso grupo. Então, depois dos dois entrarem no grupo, seguimos para o castelo. Porém, o Lancer começa a ficar preocupado com algo. Daí, ele sai correndo de nós. E quando seguimos ele, somos capturados. Na prisão, o Chris e o Ralsei estão na mesma cela, enquanto a Suzy está em outra cela. Porém, ela consegue se libertar rapidamente. E fora da prisão, a Suzy ouve o Lancer para que não deixarem ele sair, principalmente a Suzy. Então, ela confronta o Lancer.
O Lancer foi uma das únicas pessoas que quis ser amigo da Suzy, já que ela não tem nenhum amigo. Então ela decide conversar com o pai do Lancer, já que o Lancer tem medo que eles e o pai dele se machuquem lutando. Então os dois se despedem e a Suzy vai tirar os dois da prisão, seguindo até o elevador. Quando ele chega no topo, a Suzy decide conversar com o Chris. Ela diz que não vai agir mais por impulso e vai ouvir as ordens do Chris, tirando se ele pedir coisas estranhas. Agora, saindo do elevador, então chegamos no primeiro andar do castelo. Um local com inimigos fortes em todo canto e puzzles. Vós alguém disseste sobre puzzles? Eu já tinha falado 2 vezes, e essa sendo a 3ª vez. Aliás, como é que você tá aqui? Me disperso desse lugar. Oxi. Continuando. Depois dos encontros patéticos com o Luxgard, um deles é uma revanche com o inimigo que a Suzy tentou bagaçar no final da floresta. E depois dessa batalha, podemos finalmente chegar no final. Mas... antes de ir para o último segmento do capítulo, há um andar no elevador que são interrogações. E indo nele, podemos encontrar um prisioneiro louco da cabeça, onde para libertá-lo, temos que encontrar o comerciante. E no caso, ele está se referindo ao Shawn. E conversando com ele, ele dá uma das 3 peças das chaves e dá a dica de onde que estão as outras 2. E pegando elas e indo para o Malleus, ou o cara que conserta itens na venda de burro, e eu fui descobrir o nome dele quando eu fui pesquisar o nome dele na Wiki, eu não sabia disso. Podemos ter a chave da porta e abrindo ela... Visitantes, agora nós podemos jogar. Então, depois de vocês, eu posso jogar com todo mundo também. É só um jogo simples de números. Quando o seu HP cair pra 0, você perde. Ué, tubarão!
Vamos contra tubarão. Eu não quero. Ó, agora, que os jogos comecem. Depois de vencê-lo, ele fica falando que algo muito ruim vai acontecer e pergunta se nossos heróis estão preparados. Então ele entrega 2 itens para nós. E um deles depende de como você lutou contra ele. Se você ficou atacando ele, você pega a foice dele. E se você usou o Pacify do Rousey, você ganha a cauda dele e um Shadow Crystal. E depois dessa batalha, se você ir ao Shao novamente, ele vai ficar impressionado e vai contar a história do Diego, onde antigamente ele era o bobo da corte e o Shao era o mago do reino. Porém, após um homem misterioso conversar com ele ficou louco. Então, o Shao teve que trancar a única companhia dele. Porém, ele ainda fala que o Diego foi somente o gostinho do que pode vir para nossa aventura. E esse cara sabe de coisa, mas eu não posso provar. Mas indo para o final, o Lancer está conversando com o pai dele no terraço do castelo. Porém, ele descobre que não trancaram os Lightners. Então, eles aparecem e o rei ameaça eles, avisando se eles não se renderem, ele joga o Lancer para fora do castelo. Mas o Lancer ataca o pai dele e corre dali. E com a apresentação da pra caralho, começamos a última batalha do capítulo contra o rei, onde não tem conversa, somente ataque de todos os lados. Depois de um certo momento, o rei cansa e pede piedade. Porém, após todos guardarem as armas e o Rousey curar o rei, ele ataca os 3 de uma vez. Porém, quando a Suzy ia ser atacada, o Chris pula em cima e impede dela levar ataque. Porém, isso foi inútil. O rei ataca novamente e tem uma pequena conversa com o Chris, lembrando o início do capítulo. Porém, a Suzy ataca ele. E antes de ele fazer alguma coisa, o Lancer chega com todos que poupamos e eles vão e levam o rei embora. Depois disso, o Rousey aparece e se desculpa. Mas tá de boa, então vamos selar a fonte. Mas primeiro, vamos se despedir de todo mundo. E depois de conversar com toda a galera, o Rousey tira o seu chapéu, revelando sua coloração normal e se despede do Chris e da Suzy. Chegando perto da fonte, a Suzy conta que parece que eles estão envolvidos em algo muito grande. Dito isso, a nossa alma parece que brilha. Depois de zelar a fonte, a Suzy liga a luz e descobrimos que estavam na velha sala de aula. E saindo dela, a Suzy fala que amanhã eles vão voltar e depois se despede. Mas antes do Chris sair, a Toriel liga preocupada, porém o Chris fala que estava com uma amiga. Daí a Toriel dá desconto. Mas o Chris vai ter que dormir cedo. Agora podemos explorar a Hometown inteira, mas eu vou
ter que resumir muita coisa aqui. Tem diálogo pra caramba, tem história pra caramba, sendo a metade sobre o Azriel, o irmão do Chris, que é praticamente o irmão do Jor-El. Mas vou tentar resumir aqui, vambora. No hospital tem o pai da Noelle, o Rudy Holiday, que está internado. E quando conversamos com ele, ele cita a infância da Noelle e do Chris. E junto ele fala da outra filha dele, a Des Holiday. Agora, indo pra essa lógica, um personagem nem um pouco conhecido, esse daí é o Sans, um cara que se mudou recentemente e que já amigou com o nosso Chris, e o seu padrão dele, Chris. Mas antes de sair, ele pergunta se a gente vai estar ocupado amanhã pra sair com o irmão dele. Mas agora, indo pra cima, encontramos uma floricultura onde o dono é o pai do Chris e ex-marido da Toriel, o Asgard Dreymore. E ainda não sabemos o do porquê eles se separaram. Mas a principal coisa que temos como fazer aqui é deixar o ovo. E antes de sair, ele pede para entregarmos um buquê de flores para Toriel. Indo pra direita, depois da floricultura, tem um lago e se você ficar tempo demais, aparece isso e tem como dar um nome pra ele. Então ficou como Cebola. Agora, indo pra esquerda, onde encontramos a Noelle, tem uma opção onde falamos sobre a Suzy. E nela tem outra opção chamada Ela Come Giz. Agora só espera o próximo capítulo pra vocês verem um bagulho. Agora, indo pro final, quando chegamos em casa, a Toriel recepciona a gente e fala para irmos direto para a cama. E finalmente acabamos o Então, o primeiro capítulo de Deltarune é bom. Ele não é Absolute Cinema, por causa que o Toby tava vendo se iria bem, e não é à toa que ele tem problemas. Mas eles não atrapalham a experiência do primeiro capítulo. Mas uma coisa que eu posso afirmar com toda certeza é que a música desse capítulo é muito boa. Não é à toa que eu dei momentos específicos para elas, com uma edição até que, pra mim, representava ela. E uma das coisas que eu não disse, porém eu amei, foi o desenvolvimento da Suzy nesse capítulo. No início ela sendo aquela buddy padrão, mas no final ela muda para uma pessoa boa, que tenta não agir no impulso, ainda com o jeito dela, mas dá pra entender. E mais na frente dos capítulos vai mostrar o desenvolvimento de outros personagens, e o dela, claro. E tem mais alguma coisa pra dizer? Ah, é verdade, ao contrário da review de FNAF e de Tattletale, eu não fiz uma review explicando as mecânicas e narrando minhas opiniões. E por quê? Simples, esse jogo pra mim é impossível de eu fazer uma review sem passar de 20 minutos. E olha que eu tentei resumir algumas partes importantes nesse jogo, mas eu ainda tenho a impressão que ele ainda tá extenso. Dito isso, o capítulo 1 de Deltarune tem um 7,5. E, aliás, pensando bem, eu acho que eu vou copiar o Ironic mesmo. Ai, minha cabeça! Bem, parece que eu tô no Dark World. Não pensei que isso seria possível, mas... será que... Não, eu devo estar pensando demais. Isso seria impossível. Ah, é, né? Tem um caso do Darker, da Renka, né? Bem, eu acho que eles conseguem se virar sozinhos, né? Mas primeiro vamos focar em uma coisa bem importante. Como raios eu saio dessa birosca? Hello, guys! Draw de fim de vídeo, e eu queria agradecer de coração por todos que viram e se inscreveram nesse canal. Eu gostei demais de fazer esse vídeo, e eu espero que eu continue fazendo essas reviews que eu tanto amo. E pra finalizar, deixa o like, se inscreva, ative o sininho, compartilhe, comente se tiver hype pra esse vídeo. Meu nome é Player Draw e Oyasumi para todos.
is running low, and the shadows start to grow, and the places that you know seem like fantasy. There's a light inside your soul that's still shining in the cold, with the truth, the promise in our hearts. Don't forget, I'm with you in the dark. Adultério é muito ruim, mas incesto é de fuder!